Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Victor Maior do canal Vença a Matemática, canal que tem como objetivo ajudar as pessoas a vencerem as suas dificuldades e os desafios dessa matéria chamada matemática. Matéria tão bonita, que está no nosso dia a dia, mas que existe muito preconceito sobre ela. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do sistema numérico decimal e vamos falar das operações com números naturais. As operações são a adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Ok? Nós vamos fazer uma sequência de 5 pequenas aulas tratando essas 5 operações. Ok? Vamos lá então? Vamos começar hoje pela adição. Bom, pessoal, vamos então começar a falar das operações com números naturais. E a primeira operação é a adição. A adição, ela tem duas formas de utilização. A primeira forma é um somatório de lista de valores, ou seja, nós temos uma lista de produtos, uma lista de nomes, uma lista de qualquer coisa. E cada item desta lista possui alguma informação numérica. Eu escolhi aqui uma lista dos 4 primeiros colocados numa corrida de carro. Nós temos aqui o Max Van Patten, o Charles Leclerc, o Sérgio Pérez e o George Russell. Cada um tem uma quantidade de pontos. O Max Verstappen tem 454, o Charles 308, o Sérgio 305 e o George Russell 275. E aí nós queremos saber a quantidade de pontos que já foram atingidos. Como é que nós fazemos isso? Nós criamos aqui, cada um desses itens aqui é uma parcela, é uma parcela da soma, ok? E aí nós vamos então fazer um somatório de todos estes pontos. Aqui nós temos os pontos do Max. Aqui nós temos os pontos do Charles, depois os pontos do Sérgio e depois os pontos do George. E nós podemos fazer a seguinte conta aqui. Vamos lá. Nós vamos utilizar todo aquele conhecimento que nós vimos sobre o sistema decimal, onde nós temos a primeira ordem a unidade, a segunda ordem a dezena, a terceira ordem a centena, a quarta ordem a unidade de milhar, a quinta ordem a dezena de milhar e a sexta ordem a centena de milhar. Nós vamos verificar como somamos cada uma destas parcelas e vamos verificar que a todo instante vamos somar, acrescentar uma unidade ou 2 unidades na ordem seguinte. Vamos lá então? Olha aqui, ó. 4 mais 8, 12, 12 mais 5, 17, 17 mais 5, 22. Só que 22, este segundo 2 aqui, pertence a que ordem?
a ordem da dezena. Então, vamos pegar este segundo 2 aqui e colocar aqui em cima, ó, na ordem das dezenas. E aí somaremos 2 mais 5, 7. 7 mais 7, 14. Bom, novamente nós temos aqui um somatório que deu 2 dígitos. O 4 pertence à segunda ordem de dezena, só que este 1 aqui pertence a que ordem? A ordem da centena. Então, tiramos esse 1 daqui e colocamos na ordem da centena. 1 mais 4, 5. 5 e 3, 8. 8 e 3, 11. 11, 2. 13. Novamente, um somatório que ocupa 2 casas. Este 3 pertence à terceira ordem, que é a ordem da centena. Este 1 pertence a que ordem? A ordem quarta. Quarta ordem, unidade de milhar. Então, tiramos aqui e colocamos aqui. Temos, então, uma unidade de milhar, 3 centenas, 4 dezenas e 2 unidades, o que dá o número 1342. Ok? Vamos seguir então em frente. Falaremos sobre a outra forma de utilização da adição. Bem, continuando, vamos apresentar aqui uma segunda forma de utilização da adição, que é quando acrescentamos uma quantidade a uma outra quantidade. E para servir de exemplo, eu vou utilizar aqui uma lista dos 4 primeiros colocados do Brasileirão. Quem gosta de futebol aí? Não é? Então nós temos lá a colocação, o clube, total de pontos do clube, total de jogos, vitórias, empates, derrotas, gols a favor, gols contra, saldo de gols. Nós temos que o Botafogo, que é o primeiro colocado, tem 30 pontos, total de jogos 12, vitórias 10, nenhum empate, derrotas 2, gols a favor 20, gols contra 7, um saldo de gols de 13. Palmeiras 23, total de jogos 12, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 22 gols a favor, 17 contra, 5 saldo de gols. Flamengo 22 pontos, 12 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 24 gols a favor, 17 contra e 7 o saldo de gols. E por fim o Grêmio 22 pontos, 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 22 gols a favor, 10 gols contra e 12 gols com saldo de gol. Ok? E aí, nós vamos fazer uma colocação aqui. Dentro dessa situação, aconteceu o jogo Flamengo e Palmeiras e o resultado foi
Flamengo venceu por 4-3 do Palmeiras. E aí essa situação vai se modificar. Vamos ver como é que ficou essa situação? Vamos acompanhar aqui em cima a imagem com a situação anterior ao jogo, certo? E aqui vamos apresentar a situação depois do jogo. Então nós vamos utilizar a segunda forma da adição, que é acrescentar uma quantidade à outra. E teremos as seguintes alterações. Primeiro, para o Palmeiras, a coluna GM, que é gols metidos, ele tinha 22, vamos acrescentar 3 gols que ele fez contra o Flamengo, ficando então com 25. Depois a coluna GC, que são gols contra, ou seja, gols levados, ele tinha 10, passou a ficar com mais 4, 14. E outra coisa, não houve alteração na quantidade de pontos, porque ele perdeu, então não houve acréscimo de pontos. Já o Flamengo, o número de pontos foi acrescentado. Foram acrescentados 3 pontos em cima dos 22 que ele já tinha, ficou com 25. Gols metidos, ele tinha 24, acrescentamos 4 gols, ele ficou com 28. Gols contra, ou gols levados, ele tinha 17. Como sofreu 3, ficou com 20 gols contra. Com essas informações, com essa situação, o Flamengo passou para a segunda colocação com 25 pontos, ok? Vamos, então, continuar o estudo das operações com números naturais, a adição, vendo as suas propriedades. A primeira delas é a cumulativa. Em uma adição de números naturais, a ordem das parcelas não altera o resultado da soma. Aqui nós temos 35 mais 15 é igual a 15 mais 35. Não é isso? A segunda é a associativa. Em uma adição de 3 ou mais números naturais, podemos associar as parcelas em diferentes modos, sem alterar o resultado da soma. Por exemplo, 15 mais 25 mais 20 é igual a 40 mais 20, ou seja, 15 mais 25 é igual a 40. Então podemos fazer 40 mais 20. Podemos também fazer 15 mais 25 mais 10 mais 10. Esse mais 10 mais 10 corresponde ao 20. Ok? E a terceira e última propriedade, na realidade é um elemento, é o que a gente chama de elemento neutro. O zero adicionado a qualquer número natural resulta sempre neste número natural. Por isso ele é chamado elemento neutro da adição. Por exemplo, 50 mais 30 mais 0 é igual a 50 mais 30, que é igual a 80. Ou seja, o zero não influencia em nada o resultado da soma. Perfeito? E aqui eu vou mostrar uma situação em que nós temos as 3 propriedades. 30 mais 40 mais 50 mais 0. Nós invertemos aqui o 50 com o 40. Depois pegamos o 30, colocamos lá para o final e separamos em 2 parcelas de 15. E eliminamos o 0. Então ficou 50 mais 40 mais 15 mais 30. Isso é igual a 120. O resultado do primeiro membro, é igual ao resultado do segundo membro, que é igual a 120. Ok?
Então aqui estão as 3 propriedades da adição. Vamos agora dar continuidade à nossa aula fazendo, como sempre fazemos, os exercícios. Vamos resolver 3 exercícios de adição aqui, né? O primeiro, quando Laerte nasceu, o pai dele tinha 28 anos. Ou seja, o garoto nasceu e o pai tinha 28 anos. Atualmente, Laerte tem 18 anos. Determine a soma das idades de Laerte e seu pai. Isso é hoje, hein, gente? Hoje. Segundo exercício, faça a relação entre as 2 colunas. Esse exercício é de estudo das propriedades da adição. Nós temos o número 1, elemento neutro, número 2, comutativa e a 3, associativa. Vamos relacionar a primeira coluna com a segunda coluna, ok? Nós temos a primeira linha da segunda coluna é 20 mais 30 mais 60 é igual a 10 mais 10 mais 10 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. A segunda linha da segunda coluna, 10 mais 20 mais 0 é igual a 10 mais 20. E a terceira linha é 30 mais 40 é igual a 40 mais 30. E o terceiro exercício. O dono de um terreno mediu sua terra de formato retangular para cercar com madeira. Quantos metros será necessário? São 600 metros de largura e 1.750 metros de comprimento. Vamos lá resolver, gente? Daqui a pouco a gente volta para resolver com vocês. Mas vamos tentar fazer. Ok. Vamos então à solução. Vamos à solução desses 3 exercícios simples. E como eu sempre faço, deixo aqui embaixo na descrição um anexo com 20 exercícios, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício. Quando Laerte nasceu, o pai dele tinha 28 anos. Atualmente, ou seja, hoje, Laerte tem 18 anos. Determine a soma das idades de Laerte e seu pai. Então vamos lá. O seu pai hoje tem quantos anos? A idade que ele tinha quando Laerte nasceu. Mais quanto? Mais quantos anos ele tem hoje? 18 anos. Então, 28 mais 18. Só que eu quero a soma de quem? Do Laerte e do seu pai. Então, vamos somar aqui a idade do Laerte hoje, 18. Simples, né? Então, aqui, só por uma questão didática, vamos somar a idade do pai, saber quanto é que é a idade do pai agora. 46 anos, 28 mais 18. Somando 46 mais 18, achamos 64. Vamos ao segundo exercício. Esse é um exercício das propriedades da matemática. Façamos a relação entre as 2 colunas. Então nós temos aqui, ó, isso aqui é quem? É associativa. Por quê? 20 mais 30 mais 60 é igual a 10 mais 10. Esses 2 primeiros 10 aqui, ó, é desse 20. Depois vem 10 mais 20, que corresponde a esse 30. Depois vem mais 3 20. Vamos chamar assim, ó. 20 mais 20 mais 20. Que é quem? É o 60. Ou seja, nós separamos o primeiro membro em vários valores. Então essa é a associativa. Agora eu tenho aqui, ó, número 1, elemento neutro. Por quê? 10 mais 20 mais 0. Esse 0 não vale de nada na soma, é um elemento neutro. É igual a 10 mais 20.
E a última é 30 mais 40, que é igual a 40 mais 30. Ou seja, nós fizemos uma troca do 40 pelo 30 e a soma não se altera. Por isso ela é a comutativa. Tranquilo, né? Bem, agora vamos para o terceiro exercício. O dono de um terreno mediu sua terra de formato retangular para cercar com madeira. Quantos metros será necessário se são 600 metros de largura e 1.750 metros de comprimento? Então nós temos aqui, ó, largura 600 metros, 1.750 de comprimento. Então o perímetro, professor, o que é perímetro? Nós não estudamos ainda. Perímetro é a soma dos lados de qualquer figura geométrica. Perímetro é a soma dos lados de qualquer figura geométrica. E nós temos aqui o que? Um retângulo. E o perímetro é a soma de todos os lados. Que todos os lados são esses? Esses 600 mais esses 600, 1.750 mais o outro lado que também é 1.750, porque os lados opostos são iguais. O de cima é igual ao de baixo, 1.750, o da direita é igual ao da esquerda, que é 600 metros. Então, como fazemos? Somamos 600 mais 1.750, mais 600 mais 1.750. 600 mais 600, 1.200, 1.750 mais 1.750, 3.500. Totalizando 4.700 metros, ok? Bom, pessoal, então encerramos essa aula de adição. Como falei antes, deixei uma lista aí na descrição com 20 exercícios. E gosto sempre de dizer, os exercícios que fazemos aqui no canal não tem complexidade de cálculo, mas tem um exercício mental para exercitar a sua mente matemática. Então, até a próxima, então.